Está chegando a hora, pessoal, a hora da verdade. Isso aqui não é tic-tac, não é imediatismo, é simplesmente a realidade batendo à nossa porta. Temos 72 horas para salvar o Brasil do desastre comunista. Nesse vídeo aqui, vou oferecer a vocês informações que com certeza a mídia tradicional não vai mostrar. Vocês ligam os pontos e chegam às suas próprias conclusões, fechou? Sempre daquele jeito rápido e objetivo, começando por essa matéria da revista Fórum. Aquele blogzinho de quinta categoria comunista sem vergonha que adora ridicularizar a direita. Nessa matéria em específico, né, eles estão demonstrando claros sinais de desespero, seria um medo de um contragolpe em verde oliva, não sei, eu com certeza. Enfim, vamos voltar um pouquinho no tempo. Eduardo Bolsonaro na Copa do Catar. Chuva de críticas, inclusive da própria direita. Como é que pode? Filho do presidente, povo tomando chuva, dormindo em barraca no meio da rua, o cara vai para a Copa do Mundo curtir. Calado estava, calado fiquei. Alguns dias antes, eu tinha feito o alerta aqui a vocês. Não se surpreendam se tivermos pessoas do Palácio do Planalto entrando em contato com a FIFA explicando a situação, porque se vem um contragolpe, isso não naquela época, né? A narrativa da comunidade internacional será de golpe. Por quê? Porque eles não têm a menor noção do que está acontecendo por aqui. Aí o Eduardo vai à Copa. Repito, chuva de críticas. Depois vem a explicação. Ele mostra lá os pendrives que ele tinha levado, justamente para mostrar a líderes internacionais a verdade a respeito do sistema eleitoral, do que estava acontecendo no processo eleitoral brasileiro. Continuei calado, não falei nada, só algumas semanas depois dei a minha opinião, tá? Mesmo assim, as pessoas me ridicularizaram. Ed, você está passando pano. Isso aí não pode. O cara foi curtir a Copa. A esposa dele já disse que as passagens estavam compradas há muito tempo. Eles esperavam fazer a viagem em outras circunstâncias. Beleza, pessoal. Às vezes existem coincidências felizes dentro de um cenário de infelicidade. É claro que eles esperavam viajar para o Catar em clima de vitória. Bolsonaro reeleito, vamos dar aquela curtida aqui e tal. Não foi assim, né? Mas passagens compradas, de repente, eles estavam pensando em não ir, e aí surge essa missão e eles vão. Falei isso aqui para vocês. O cara tá lá, vai levar os pendrives e não quer aparecer, claro, né? Porque se aparecer, o que vai acontecer? Vão esculachar o cara. Só que chega o Sheik, pro Eduardo Bolsonaro, filho do presidente que ele adora, né? O Sheik adora a família Bolsonaro, e diz: Eduardão, é o seguinte, nós vamos para o jogo do Brasil. Sheik, eu não posso ir, seu Sheik. Vai pegar mal para mim. Deixa de frescura, rapaz, vamos comigo. Aí o cara tá lá no país do cara, sujeito chamando, ele vai dizer, não, isso aí é uma... né? Não pode. Né? Isso é uma indelicadeza. E lá foi o Eduardo pro jogo, deu no que deu. Né? E aí, a revista Fórum, assim como toda a mídia de esquerda, todo mundo ridicularizou a história, né? Porque, nossa, pendrive. Isso aí o Eduardo foi lá no Catar, encontrou uma loja lá de eletroeletrônicos, né, e comprou esses pendrives aí e criou essa história meio rocambolesca. Né? Pois bem, revista Fórum. Você só não contava com o Diário Oficial da União e os desdobramentos de toda essa situação. Né? Eu quero que primeiro vocês vejam essa matéria aí. Jair Bolsonaro, né, telecomunicações, governo federal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que, por exemplo, chega hoje ou amanhã e o presidente quer fazer um pronunciamento, ou então, por exemplo, de repente, né, não mais que de repente, uma apresentação sobre alguma irregularidade no processo eleitoral, ele possa fazê-lo em rede nacional, na hora que ele bem entender, em todos os canais abertos e, pelo que eu entendo aí, canais fechados também. Tá? Pode ser um pronunciamento ao vivo? Pode. Pode ser um pronunciamento pré-gravado? Pode. Pode ser uma apresentação pré-gravada? Pode. Eu acho mais provável. Apresentação ao vivo? Não. Essas coisas você não faz de improviso, tá? Teria que ser uma coisa muito bem sintetizada, condensada, preparada, para mostrar de maneira muito clara para as pessoas o que aconteceu. Mas, Ed, o que o Catar tem a ver com isso? Né? E aí, pessoal, vem essa publicação aí do Diário Oficial, que autoriza um navio de guerra do Catar que está em águas nacionais de fazer transmissões radiofônicas. Tá? Isso permitiria que houvesse comunicação em um momento de
Radio Silence. Tá? Procure aí no Google o que significa Radio Silence. Rádio Silence. É silêncio de rádio. Isso permitiria que os militares, por exemplo, brasileiros, o Poder Executivo, né, que todas essas pessoas se comunicassem sem depender da radiodifusão brasileira. Agora, você junta todas essas peças e a minha conclusão, pelo menos, foi a seguinte. O Eduardo realmente foi ao Catar para apresentar informações a líderes estrangeiros. Isso para mim é muito, mas muito óbvio, desde o início. Sempre foi. Tá? Mas a mídia vai cair de pau e a direita cai que nem patinho nessa história. Adora comprar as narrativas da esquerda quando acha que convém. Ah, não, eu não gosto dessa pessoa, eu não gosto do Eduardo Bolsonaro. Então, vou aproveitar que a esquerda está descendo a lenha nele e vou pegar o vácuo aqui e vou esculachar o cara também. Infelizmente, a direita é imatura a esse ponto. A gente vê isso diariamente nas redes sociais. É coincidência a gente ter, justamente neste momento, um navio de guerra do Catar em águas nacionais? Se você acredita em coincidência desse tipo, então beleza, você realmente é uma pessoa bastante criativa, né? E a gente tem esse fato, né, do presidente, através desse decreto, permitir que o executivo, Poder Executivo, faça uso, lance mão dos sinais da TV aberta e, repito aqui, não tenho certeza em relação à TV fechada, tá? TV por assinatura, mas é possível que isso aí esteja incluído também para fazer comunicados, né? Galera, é o seguinte, neste momento aqui, a informação que a gente recebeu, isso aqui não é informação privilegiada, inclusive está nas redes sociais o mapinha, né, do avião presidencial, o Jair Bolsonaro está a caminho dos Estados Unidos, para ser mais preciso, de Miami, na Flórida, tá? E aí o que acontece na sequência? Aquilo que a gente vem conversando durante os últimos dias. Pode ser que um decreto do 142 já esteja assinado há um bom tempo, só que ele só passa a ter validade quando é publicado no Diário Oficial da União, o que não aconteceu ainda. Existe o temor de uma reação do STF, que, por outro lado, não valeria de nada, né? É tinta no papel, porque 142 decretado e, né, o STF, o Judiciário, sendo o pivô do problema, nenhuma decisão que venha do Supremo Tribunal Federal tem validade. Esquece, não vale de nada. Mas a gente sabe como Alexandre de Moraes atua. Ele não quer saber disso, né? Para ele isso é tudo burocracia, né? E ele passa por cima de tudo. A célula independente dele, da Polícia Federal, vai agir independente disso ser ilegal, já provou por A mais B que isso não faz a menor diferença também. Então, existe o risco de, repito, em caso de uso do artigo 142, o Alexandre de Moraes vai lá e manda a Polícia Federal prender o Jair Bolsonaro. Você tem um confronto de policiais federais com militares. Para garantir que isso não aconteça, vamos para fora do país. Mas, Ed, se você usa o artigo 142, o presidente tem que estar aqui. Gente, o mandato de Jair Bolsonaro acaba no dia 31 de dezembro. Se você instaura uma junta militar, Bolsonaro não é mais presidente. Teve uma publicação também no Diário Oficial falando, não, porque essa pessoa que foi designada para fazer parte da segurança do ex-presidente, futuro ex-presidente Jair Bolsonaro. Se existe uma junta militar, né, nomeada para gerir o país antes de novas eleições, Bolsonaro é ex-presidente. Ele volta a ser presidente quando tivermos novas eleições, caso ele vença essas eleições. Então, não tem absolutamente nada de errado nisso. Então, tudo se desenha para que o artigo 142 seja finalmente aplicado, mas não como se imaginava antes. Artigo 142 aplicado e Bolsonaro continuava a ser presidente. Neste caso aqui, um interventor será nomeado. Por exemplo, quando a gente teve uma intervenção federal no Rio de Janeiro, o interventor foi o general Braga Neto, candidato a vice-presidente da República, na chapa do presidente Jair Bolsonaro. Então, o interventor seria escolhido pela cúpula das Forças Armadas. Tá? Eu tenho 99% de certeza que seria o general Augusto Heleno. Todos esses decretos que foram publicados ao longo dos últimos dias, desde a terça-feira da semana passada, nos fazem crer que realmente a cama está pronta. A única coisa que falta agora é a assinatura do presidente
se é que já não está assinado há muito tempo, né, o decreto, ou seja, então seria a publicação do decreto para ele passar a ter validade e a instauração, né, dessa junta militar para gerir o país até novas eleições. Tá? Eu posso estar completamente equivocado, mas essa matéria que eu mostrei para vocês a respeito das telecomunicações, para mim está muito claro, é uma maneira do presidente, na hora que ele quiser e bem entender, vai lá e faz o seu comunicado, sem ter que se preocupar com limite de tempo. É meia hora, é uma hora, apresentação aqui para todo mundo ver o que aconteceu, com arquivos retirados diretamente do site do TSE. De repente, a gente não sabe, né, algum tipo de gravação aí entre personagens, né, dessa história. Enfim, um arcabouço de provas que mostre de maneira definitiva para as pessoas o que de fato aconteceu, sem depender da mídia viciada, porque se depender da mídia, o povo vai continuar nas sombras. Tá? Então é isso. Tá chegando a hora. Tá? Repito, não é questão de tic-tac, é simplesmente porque está acabando. Não existe a menor ilusão de algo acontecer a partir de 1º de janeiro. Se até o dia 31 não fizerem nada, pessoal, viola no saco e babau. Acabou. Tá? Acabou. Então, tem que ser agora. E tudo leva a crer que isso vai sim acontecer. Agora é aguardar, ter fé, manter a esperança e orar para que tudo dê certo, né, transcorra da melhor maneira possível, né, que nós tenhamos novas eleições, que os responsáveis por eventuais fraudes no processo eleitoral sejam responsabilizadas, né, se for o caso, sejam presas, expostas e presas, e o Brasil volte a respirar ares de normalidade. Sem interferência do judiciário em outros poderes, um legislativo que realmente faça o seu trabalho e um executivo que tenha condições de trabalhar e oferecer à população que escolheu o seu líder aquilo, né, que cabe ao poder executivo, não aquilo que o STF permite. Tá bom? É isso. Mais tarde a gente volta com um novo vídeo. Um forte abraço, a gente se vê por aí.